podcast, de modo geral. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de modo geral, edição 28, com dois convidados super especiais, Marcelo Trezel, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Eduardo Sterzi, da Unicamp, aqui em São Paulo. Também André Del Fuego e Mauro Damer. Vale dois registros. João Paulo Cuenca não poderá participar, ficou preso na edição de um vídeo cujo prazo de entrega é amanhã. E também nós convidamos duas professoras, as duas não puderam participar, uma delas, na verdade, teve um problema com a mãe da companheira dela, elas moram na periferia do Rio de Janeiro, uma situação bastante complicada, que parece estar diagnosticada com Covid. Então, nós teremos a participação delas no futuro, já que a intenção é debater educação e universidade hoje, nesse período de pandemia. Vamos começar pelas inquietações, pelo que chamou a atenção de André Del Fuego. Olá a todos, olá os convidados, ouvintes, Mauro, Paulo. Pensando na educação, ainda antes de saber que seria um podcast temático, eu já havia reparado na reclamação de muitos estudantes de universidade do Grupo Positivo que, nesse tempo de pandemia, demitiram então 300 funcionários, 300 professores e passaram para EAD sem nenhuma propriedade disso, sem nenhum treinamento. E eu fiquei pensando muito nessas universidades que têm essas universidades cujas mensalidades são baratas e que muitas vezes é o lugar onde as pessoas de classe média baixa, classe média, conseguem entrar pagando uma mensalidade menor. E a gente sempre fala da inclusão das pessoas da universidade pública, numa universidade de excelência, de uma abertura cada vez maior para que seja uma educação para todos. E aqueles que não conseguem, de classe média, média alta, que vai para as PUCs, ou vai para o Mackenzie, ou FAAP, ou esse tipo de universidade em vários estados do país, mas aquele grupo que só tem como entrar na faculdade, fazer uma universidade, se for essas universidades, sei lá, de R$200, R$300 a mensalidade, que não tem um compromisso com a educação, a gente sabe que não tem, que é um shopping ali, né? Tem uma outra relação. Que tipo de instância pode monitorar esse tipo de relação que acontece com essas figuras que vão se formar nessas faculdades que não têm exatamente um compromisso com o saber? Será que não haveria vasos comunicantes entre esses alunos dessas universidades com a universidade pública? Se há, eu não sei, mas alguma forma em que, pensando inclusive nesse momento do EAD, que é uma questão inclusive, a USP, onde estudo, o segundo semestre vai ser EAD como foi no primeiro, e uma plataforma dessa, que não precisa exatamente da presença, que alguém não precisa tomar um ônibus para ir até tal lugar, será que não haveria uma possibilidade de uma comunicação, de uma abertura para alunos dessas universidades também terem um contato com esse ensino, uma espécie de compartilhamento disso, não sei. Ao mesmo tempo, eu senti dos meus professores que lá na USP havia uma grande resistência com a EAD por conta exatamente desse achatamento, né, dessa relação que muda e que pode, enfim, transformar isso num certo produto, enfim, e tirar essa relação do setting da sala de aula. Que isso é, só para finalizar, quando eu entendo assim, o que é a presença, vendo meu filho agora, né, tendo aula EAD, e que é assim, um pouco traumático, depois eu comento sobre isso, mas mesmo para adultos e tal, eu me lembro de uma aula que eu tive de filosofia, foi a primeira aula de estética que eu tive lá na PUC com o Peter Palperbach, e ele havia acabado de fazer uma intervenção cirúrgica no coração, e ele chegou andando muito lentamente, chegou numa sala de aula com 9 pessoas, e pediu que a gente fizesse um silêncio tal e que a gente fosse capaz de manter um certo silêncio. Ele pediu que as canetas não caíssem no chão, que não fosse possível ver um cabelo cair no chão, porque aquilo tiraria a concentração que ele precisava para entrar no eixo daquela conversa. E é um tipo de coisa
que isso acontece de uma maneira só presencial, né? Que é um professor que tem insights em aula. Isso não Sim. acontece num EAD, numa aula gravada, numa relação, existe uma relação setting mesmo, que pode parecer com set analítico, mas uma espécie de transferência que acontece ali, diante de uma sala e tal. Então, enfim, duas coisas que pensei, que ando pensando, inclusive, porque eu sou estudante, meu filho é estudante, meu marido é estudante, e a gente sentiu agora a falta dessa transferência. Mauro Damer. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, então. Cara, eu fiquei pensando naquela imagem do general brasileiro ali que estava prestando continência ali ao Trump, ao general americano que disse que o Brasil tinha colaborado na Segunda Guerra e que o Brasil pagava o salário daquele general para trabalhar para o general americano, né? E o que isso significa com esse projeto aí de destruição do ensino público, né? Da ideia da própria universidade pública, assim, do Brasil, assim, o que já foi para o Brasil investir, criar universidades, escolas públicas, assim, para construir uma identidade, para construir uma ideia de nação, né? O que significa isso, entendeu? Na mesma semana em que eu acho que hoje eu vi um tweet, não sei, tem que confirmar ainda, parece que estão suspensas as bolsas da CAPES pro ano que vem, né? Ou tem alguma coisa aí que está... E daí, o que significa isso com essa subserviência do exército, sabe? Por que a universidade, talvez... Qual a dificuldade que tem? Eu acho que não só a universidade, mas mesmo assim o debate público e os intelectuais brasileiros de entender, né, o que está acontecendo nesse momento, assim, esse momento histórico e tal. E aí, em contrapartida, as evidências estão todas aí, né? O general prestando a continência, os agentes do FBI, as milícias no poder. O futuro do Brasil vai ser esse, cara. Vai ser milícia se armando e sendo financiada, né? Por interesses aí. Talvez o Brasil entre numa guerra, e, sei lá. Não dá para saber, né? Mas assim, a minha inquietação é essa em relação a esse vazio do debate público, o vazio dos estudantes, né? Onde estão os estudantes, né, cara? Onde estão os professores? Onde está a universidade pública ali, que foi um investimento de várias gerações, né? E por governos de esquerda, de direita, aí vem esse bando de capanga do império, assim, e executa o plano e o plano está ali. Perfeito. Marcelo Trezel, professor do curso de comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Gloriosa. Seja bem-vindo, meu caro. Olá, Scott. Oi também para Andréa, para o Mauro e para o Eduardo Esteres. Um olá também para todos os ouvintes e todas as ouvintes. O assunto hoje é a universidade, mas eu até queria então resgatar na questão que me preocupou essa semana um outro assunto, aproveitando a oportunidade, que é o projeto de lei das fake news. Não houve propriamente nenhum avanço essa semana, algumas discussões na Câmara, alguns bastidores, mas esse é um assunto que tem me mobilizado bastante, porque, para quem não sabe, né, o Congresso vem discutindo desde alguns meses uma lei... Marcelo Trezel, desculpe, eu esqueci de referir que você é presidente da ABRAGE também. Isso, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Então, por força desse meu cargo, né, eu tenho prestado bastante atenção nesse assunto, mas também na época em que o senador tucano mensaleiro, né, Eduardo Azeredo, propôs o que era conhecido como Lei de Cibercrimes, isso foi por volta ali de 2007, 2008, eu participei da mobilização contra esse projeto, porque era um projeto que trazia elementos de vigilantismo para a internet. A pessoa teria que se cadastrar com CPF para poder acessar. Cada vez que mandasse um e-mail, praticamente, teria que ir num cartório e autenticar. Esse projeto do PL 2630, ele resgata, na verdade, algumas ideias daquela época, né, de vigilantismo. A versão inicial foi proposta pela Tabata Amaral, o Felipe Rigoni e o Alessandro Vieira, que é senador, e
tinha assim vários equívocos, mas não era um texto que pesava tanto a mão nisso. Mas o senador Ângelo Coronel apresentou um substitutivo, que agora foi aprovado no Senado e foi para a Câmara, que insere ali algumas questões preocupantes, como, por exemplo, se uma mensagem for reencaminhada no WhatsApp mais de 5 vezes em 15 dias, esse conteúdo passa a ser monitorado e todo mundo que receber isso vai ter seus dados guardados pelo WhatsApp, mesma coisa serve para Telegram, por exemplo. Então, é um projeto que impõe, né, basicamente trata todo usuário como um bandido em potencial, que é a tradição aqui no Brasil, né, de tratar o cidadão como um bandido em potencial. E isso, do ponto de vista do jornalismo, é preocupante, porque isso pode revelar fontes, né, delatores, o cara lá que delata um esquema de corrupção por WhatsApp, pode revelar também ativistas de direitos humanos que eventualmente façam uma denúncia, a polícia assassinou alguém, executou alguém, mas também é preocupante para quem está na universidade e estuda, por exemplo, extremismo político, porque muitas pessoas entram em grupos de bolsonaristas, por exemplo, para monitorar o que esses grupos estão conversando, analisar os memes que eles produzem. Essas pessoas podem acabar implicadas em processos criminais sem nenhuma justificativa. Pode pensar que eu estou sendo paranoico, mas a lei antiterrorismo, que foi sancionada pela Dilma Rousseff em 2012, já foi usada contra um repórter que se infiltrou num grupo de supostos radicais islâmicos que estariam planejando um atentado nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. No fim, era um bando de moleques, eu acho que fazendo zoeira, mas esse jornalista ele está até hoje respondendo a um processo como se ele estivesse planejando um ataque terrorista. Então, sim, esse é um PL que é preocupante. Não acho que se houver alguma solução razoável para se coibir a desinformação é muito bom, mas esse PL não é a solução e, principalmente, ele não tem sido discutido adequadamente porque as comissões do Congresso não estão funcionando por causa da pandemia, as pessoas estão, de uma maneira geral, preocupadas em sobreviver economicamente e manter sua saúde. Então, realmente não tem clima para se discutir alguma coisa que pode ter implicações graves sobre a liberdade de expressão e de imprensa. Sim, perfeito. Então, esse é o meu assunto da semana. Ótimo, Marcelo. Você sabe que nesse curso que eu criei, que é o Direito Constitucional Antifascismo Brasileiro, o último encontro eu estruturei uma espécie de debate aberto entre as pessoas e a turma fica circunscrita a 25 pessoas, né, para poder atender e ter um debate mínimo. Você sabe que o debate principal do último encontro acabou sendo justamente essa questão do Estado vigilante, o quanto isso pode ser mais nocivo para quem milita e está engajado nas questões progressistas, direitos humanos, do que propriamente uma resposta para essa onda neofascista que assola o país. Então, Eduardo, meu caro professor do pós-graduação da Faculdade de Letras da Unicamp, seja muito bem-vindo, Eduardo. Boa noite, Paulo. Boa noite para a Andréa também, para o Marcelo, para o Mauro. Queria pedir desculpa para quem está nos assistindo aí por vídeo, né? Quem está no podcast só não tem tanto problema, mas quem está assistindo por vídeo, estou sem a imagem do vídeo, deu algum problema na câmera aí que não tá rolando. Tá ótimo, meu caro. Não se preocupe. Bom, eu fiquei pensando, assim, quando você falou, né, de pensar qual notícia da semana mais chamava atenção, né? E eu fiquei pensando, assim, a gente está numa situação estranhíssima, né? Eu não consegui escolher uma notícia. Ao mesmo tempo, parece que a gente está no meio da maior notícia de todos os tempos, pelo menos da nossa vida, né? Ou seja, a gente está no meio é uma notícia que não acaba nunca, né? É uma loucura. É o contrário da própria ideia de notícia. A notícia é a novidade, aquilo que acontece, mas a gente está nesse acontecimento que não para mais, é uma espécie de rolo compressor que passou em cima da gente e não para mais de passar. E aí fica até difícil, a gente vai vendo as notícias, o noticiário, tudo parece ao mesmo tempo agressivo demais, porque tem um peso demais, né? Isso vai desde os fatos já relatados pela Andréa, pelo Marcelo, pelo Mauro, até a EMA bicando o Bolsonaro,
tudo ganha um peso, mas ao mesmo tempo tudo perde peso ao mesmo tempo. Não sei se vocês têm essa sensação também. Sim. Então, a gente está numa... parece que tudo está flutuante, assim, tudo ganha peso demais, não tem peso nenhum, o tempo passa rápido demais e ao mesmo tempo não passa. Tem uma questão que não diz respeito diretamente à universidade, mas que eu acho que a universidade tem que trazer para si, é uma discussão que a universidade tem que fazer cada vez mais, até porque eu acho que cada vez mais a universidade tem que estar de olho na educação básica. Eu acho que é fundamental, não pode a universidade ficar encastelada, achando que está lidando só com as altas do conhecimento, etc., e deixar de água abaixo. Né? E aí tem essa questão do Fundeb, né? Não sei se vocês estão acompanhando. Né? Eu até não estou acompanhando como eu gostaria de estar acompanhando com mais constância e com mais atenção, né? Mas tem essa questão do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que tem um projeto de lei aí de modificação, ou seja, a modificação básica seria garantir que esse fundo, que é formado a partir dos impostos pagos no nível municipal e estadual, através desse fundo, esses impostos voltam para a educação. Eles voltam para a educação e, basicamente, eles financiam, se eu não me engano, 4% da educação básica no Brasil. Tem esse projeto de lei que está para ser votado aí, que garantiria que tivesse uma espécie de piso ali, de 70% do uso dele seria garantido, desse valor seria garantido para pagamento de salários de professores, né? Ou seja, seria um piso, ou seja, o mínimo que o Estado e o município, ao receber de volta o dinheiro do Fundeb, teria que utilizar, seria 70% para pagamento dos salários de professores, sobretudo de professores da ativa. Né? Tem uma discussão toda em torno disso, se pode ser aposentado também ou não, ou se tem que ser da ativa, mas isso é secundário diante do que está acontecendo. Bom, o que está acontecendo? Dentro desse projeto de lei também tem a previsão de que o valor aportado pelo governo federal, que atualmente é, se não me engano, de 10%, para complementar justamente quando esse retorno dos impostos não dá conta do valor necessário, passaria de 10% para 20% também. Ou seja, o governo federal teria que colocar 20% e não 10% desse valor. Bom, o governo federal atropelou esse projeto de lei, está agora com uma emenda constitucional aí para entrando, ou seja, vai entrar passando por cima de toda a discussão que está sendo feita ao longo de vários anos, para que, por um lado, esses 70% que são o mínimo do fundo para o pagamento do salário de professor se torne, na verdade, um teto liberal pelo teto, né? Ou seja, o máximo que se poderia gastar com o salário de professor seria 70%, o que a gente pode depender o que aconteceria a partir disso, ou seja, diminuição no número de professores, fazer com que os mesmos professores, ganhando a mesma coisa ou menos, deem mais aulas, etc, etc, etc. E a gente poderia, ou seja, é um problema muito maior do que isso. Né? E, além disso, o governo federal, se é que a gente pode chamar de governo, tenho grafado sempre governo com aspas ultimamente, né, por uma série de... Vocês imaginam por quê? A ideia é que esses 10% a mais que eles querem aportar, e está previsto que se aporte, eles querem que, na verdade, não seja utilizado nas escolas, mas seja utilizado como complementação de renda. Ou seja, no fundo, se trata de desviar dinheiro do Fundeb, ou seja, dinheiro que estava assinalado para a educação, fosse desviado, na verdade, para tarefas que seriam competência de outras áreas do Estado. Ou seja, assistência social, renda mínima, etc., dentro desse grande projeto aí de transformação do Bolsa Família na chamada Renda Brasil. Ou seja, no fundo o que eles querem fazer é, não, tudo bem, então se vai aumentar em 10%, esses 10% a gente vai desviar para o outro lado. É uma loucura, é uma alucinação, assim, dentro de tantas outras, sobre as quais provavelmente a gente vai falar hoje, né? Sim. Mas que eu acho que é especialmente grave porque atinge o início do processo de educação. E isso é fundamental, porque eu estou na ponta, eu estou lá no final de um processo da educação. Né? Mas se não tiver uma consolidação cada vez mais forte do início do processo educacional, a ponta vai se tornar cada vez mais inútil. Ou seja, todo um processo que a gente vinha de construção lenta, gradual, com todos os problemas que a gente tem, nem nos melhores governos de esquerda a gente teve realmente a educação que a gente queria, a gente pode falar disso depois, mas mesmo assim tinha um processo de consolidação de uma ideia de educação aí um pouco mais efetiva. Né? Isso está sendo destruído, está sendo arrasado em todos os níveis, né? do primeiro ano até a pós-graduação. Né? É uma loucura, na verdade até o pós-doutorado, depois da pós-graduação. Né? A gente teve agora corte de bolsas do PNPD, que é o
o plano de pós-doutorado, né? Ou seja, de pessoas que se formam do doutorado e já entram na universidade, com uma bolsa também, não é para salário ainda, para fazer suas pesquisas, mas também para dar aula, etc. Ou seja, já é um período também entre formação e início na vida profissional ali como professor. Né? Isso foi encerrado, ou seja, está em suspenso agora. Né? Então, é um processo que a gente pode acompanhar passo a passo. Assim, em cada patamar da educação brasileira, essa destruição está em curso. Né? Então, acho que essa é uma notícia aí que, nessa semana, agora que está começando, vai piorar. Se não tiver uma reação, vai ser péssimo. Sim, perfeito, Eduardo. Bom, como você disse, meu caro, são muitas questões aí que estão colocadas, não é? Desde a manifestação ontem do desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, que ao ser abordado por um guarda municipal em Santos, litoral de São Paulo, ele pega e distrata o funcionário, chama ele de analfabeto, liga para o secretário de segurança, que parece emitir uma nota dizendo que o servidor municipal estava certo, e também o próprio Tribunal de Justiça aqui de São Paulo parece que emitiu uma nota dizendo que ninguém está acima da lei, etc. Também o fato daquele policial que pisou no pescoço daquela cidadã negra já está de volta às ruas, e também parece que os policiais de Paraisópolis sequer foram ouvidos. Então, é um quadro bastante complicado, e também tem essa entrevista do Eduardo Pazuello para a Veja, e a resposta, quando ele diz que desconhece o AI-5, fica bem claro, né, para onde vai e o que há de se esperar dessas pessoas que hoje no governo, eu não tenho dúvida nenhuma que serão julgadas no futuro de alguma forma. O pessoal do direito tem mencionado muito o parágrafo 6º do artigo 37, que fala da responsabilidade do servidor público quando age com negligência, imprudência, imperícia, quando age com culpa estrito sensu, ou dolo, eventualmente, dele responder regressivamente com seu patrimônio, enfim, pelas decisões tomadas. Então, é uma conjuntura bastante complicada e que não há como desconsiderar. Mas, levando em consideração que é a nossa discussão hoje, eu queria considerar um texto que de um cronista, de um jovem cronista brasileiro, que é apontado por muitos como o melhor cronista do Brasil. Eu não acompanho muito os textos dele, mas sempre que algum amigo refere, vou no link da referência. E esse texto, ele fala o seguinte, que ele é filho de um jornalista de classe média alta, paulistana, branco, e que se criou, enfim, em bairro de classe média alta, nunca teve um colega negro, nem professor negro, porque o pai não tinha amigo negro, a mãe também, e que ele não convivia com pessoas negras, que o único amigo dele foi um rapaz negro que era filho de uma artista plástica argentina e que era branca. Bem, é um texto muito bem articulado, porque realmente não falta talento a esse escritor, mas em algum momento me chamou a atenção quando ele diz que mora num apartamento onde nunca entrou uma pessoa negra que não fosse funcionária, que ele não lembra de ter cruzado no elevador do prédio com qualquer negro que não estivesse a serviço. E aqui, na segunda parte da crônica, que eu vejo algumas questões que merecem alguma atenção. Ele diz: pouco tempo atrás, quando minha filha tinha 5 anos, me perguntou por que a maioria das babás era negra. E aí, o que ocorre no desdobramento da crônica é justamente a compreensão de que, criado nesse ambiente de pessoas brancas, não podendo conviver em função da rotina social do seu espaço urbano com pessoas negras, ele, sendo uma pessoa instruída, uma pessoa progressista, uma pessoa iluminada, talentosa, pelo jeito ele não está repassando para os seus filhos uma solução de criação, de oportunidade, de convívio, que supere justamente essas limitações a que ele foi submetido pelos pais dele. Conversando algum tempo atrás com uma das pedagogas que eu mais respeito, ela mora no Rio de Janeiro,
ela me disse que vários casais de amigos dela procuravam ela perguntando em que escola do Rio de Janeiro eles deveriam matricular seus filhos. E a resposta dessa grande pedagoga brasileira era a seguinte: matricule numa escola pública. Faça seus filhos aprenderem a viver com a diversidade. Então, eu fico me perguntando como que uma pessoa negra leria uma crônica dessa, na qual, de alguma forma, e sendo esse escritor extremamente sensível e talentoso, os negros aparecem na posição que a sociedade brasileira, de modo geral, as coloca, numa posição de coadjuvante, né? Com certeza não no protagonismo, e tratadas quase como elementos, né? Instrumentos de uma realidade, de uma perspectiva que não as contempla dentro do protagonismo. E eu tenho perguntado cada vez mais, é uma questão que a gente tem debatido aqui no podcast, como que as pessoas negras veem todas essas intervenções iluminadas da parcela progressista da sociedade, intelectual, acadêmica, bem-nascida, branca, quando faz esse tipo de reflexão, porque muito parecido com o que acontece com aquele documentário Santiago, do João Moreira Salles, que na verdade é sobre o mordomo e acaba sendo um documentário muito franco sobre a personalidade, sobre a condição de patrão da família Salles e do próprio cineasta, que é por isso que aquele documentário é maravilhoso. Essa crônica, que eu considero talvez a crônica mais importante que eu li desse escritor, certo? É uma crônica que revela uma visão, né? uma prisão a que muitas pessoas brancas permanecem presas. Né? Você não consegue romper aquela situação que você herdou dos seus pais e fica preso, então, a uma situação de privilégio que, afinal de contas, podia ser superada. Eu nunca me esqueço quando eu dei uma entrevista para um jornalista que fez um perfil meu num jornal inglês há um tempo atrás, ele muito ficou me perguntando por que os intelectuais brasileiros não se engajavam mais em ações concretas, porque ele via muita análise, muito posicionamento teórico e pouco engajamento no sentido de se misturar mesmo com as questões sociais. Isso demonstra bastante a complexidade do comportamento brasileiro, que é uma dificuldade que todos nós temos. Com essa rodada, nós acabamos aqui a primeira parte do podcast de modo geral. E passamos ao segundo bloco, onde temos a chance de dar mais atenção para os nossos convidados e onde a conversa fica mais solta e mais caótica. Até! Podcast, de modo geral. Olá, voltando aqui com o segundo bloco do podcast de modo geral, eu queria fazer uma pergunta para os nossos convidados, que é a seguinte: nós temos um ministro da Educação empossado esta semana, e eu escutei de vários amigos da academia, várias amigas, que esse período de saída do Weintraub e posse do novo ministro foi uma espécie de respiro. Recentemente, eu manifestei que estava preocupado com o silêncio dos reitores. Queria perguntar para vocês acham nesse clima, nessa condição de pressão absurda, alguma reação de reitores e da comunidade acadêmica seria possível? Eu acho complicado achar que os reitores têm que desempenhar necessariamente esse papel. Eu mesmo, nesse momento, estou num cargo administrativo, né? Na verdade, eu já estou na extensão do mandato, já estou numa prorrogação do mandato por conta da pandemia, né? Estou no cargo de coordenador do programa de pós-graduação, que é um cargo mínimo dentro da estrutura da universidade. Estando há 4 anos nessa posição, né, eu já completei 4 anos, eu percebo assim, tem um limite ali de quando eu posso agir como eu agiria em qualquer situação, entendeu? Como professor, como intelectual, como cidadão. A gente fica ali negociando consigo mesmo, às vezes, mas negociando sobretudo com a estrutura da universidade, com a estrutura política maior. Eu imagino que deve ser para um reitor, né? Ou seja, no fundo, ele tem um limite. Ou seja, o reitor tem um limite, porque, no fundo, ele vai ter que conseguir recursos para a universidade, ele vai ter que conseguir, e ele não pode simplesmente agir como qualquer cidadão agiria. Uhum. Ou seja, tem um limite. E eu acho que o grande problema não é exigir que os reitores façam isso agora. Por mais que eu acho que seja papel de estudantes, professores, ficarem vindo. Mas o grande problema é que dentro desse quadro que a gente tem agora,
da pandemia e das necessárias medidas sanitárias para tentar conter o contágio, a gente perdeu a dimensão da rua, que foi fundamental no ano passado para que a gente garantisse manutenção de recursos para a educação. Eu acho que a gente tem que lembrar lá, o movimento todo que a gente teve no ano passado, sem o qual teria sido uma devastação. Assim, as universidades estariam numa situação calamitosa, não é nem calamitosa, acho que nada dá conta, não sei nem que adjetivo daria conta da situação em que a gente estaria agora. E isso a gente perdeu. Né? Então tá tudo numa zona meio de suspenso, assim, de suspensão, que realmente, quando agora caiu o Weintraub, né, o fugitivo, né, o foragido Weintraub, quando houve isso, foi uma espécie de alívio. E agora a gente está numa situação estranha, que ninguém sabe direito qual é desse novo ministro da Educação. Tem relatos de que não é uma pessoa tão péssima assim, comparado com os outros, etc. Mas a gente sabe, topou entrar nesse governo, bom não é, né? Então a gente está numa situação complicada. Mas eu acho só isso, eu acho que a gente tem que entender que a maneira como as peças políticas se movem no tabuleiro é complicada, não é simples. Então eu não sei se é papel dos reitores bater de frente, por exemplo, com o Ministério da Educação. Eu acho que é muito mais papel dos estudantes, dos professores, da estrutura da universidade mesmo. Não depende do reitor. E cobrar dos reitores também. Né? Mas eu acho que é importante que os reitores mantenham ali essa posição meio basculante entre a estrutura universitária e a estrutura política maior, que é justamente eles que vão fazer as demandas. Eles vão ter que conseguir as coisas no final das contas. Então não podem queimar também caminho e não deixar o caminho aberto. Né? Ótimo. Marcelo? Eu concordo com o Eduardo, né, que realmente os reitores estão numa posição muito complicada, que é garantir ao mesmo tempo um funcionamento mínimo para a universidade e não ceder demais. E, a meu ver, os reitores até, pelo menos nas federais, né, eles têm tido um desempenho bom. Por exemplo, a maior parte dos projetos mais loucos do Weintraub acabaram afundando. Tinha o Futurice, aquele que nunca saiu do papel, graças a Deus, era uma ideia completamente imbecil, por uma pressão, né, até de bastidores dos reitores. Né? O pessoal é muito bem organizado, né, tem fórum dos reitores. Eu acho que realmente não é algo a se cobrar. Muito melhor os estudantes e professores irem para a rua e manifestarem, né, essas demandas. Quanto ao ministro novo, alguns colegas acham que ele não é tão ruim quanto o Weintraub, até porque isso seria meio difícil, mas o Weintraub tinha uma grande qualidade, que era o fato dele ser incompetente. Então, como eu disse, os grandes projetos mirabolantes dele nunca serão do papel, porque ele era incapaz de realmente dar prosseguimento para qualquer coisa. Eu fico muito mais preocupado se for um ministro da Educação relativamente competente, um pouquinho só mais eficiente ao lidar com a máquina pública, porque a essa altura do campeonato eu duvido muito que qualquer pessoa que entra nesse governo não saiba no que está se metendo e não esteja realmente comprometida, né, com o ideário que já transpareceu aí desde 1º de janeiro, quando Bolsonaro tomou posse. O Milton Ribeiro, ele tem, né, esse ar de técnico, já foi reitor, e essas pessoas com ar de técnico são muito perigosas quando elas estão aliadas a alguma ideologia nociva, porque, né, o cara vai lá, conversa, consegue convencer algumas pessoas aí com seu bom mocismo, e com isso a gente pode ver muitos retrocessos que já estão acontecendo, né? Por exemplo, agora saiu o edital do CNPq, que tudo bem, não é responsabilidade do Ministério da Educação, é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, lá, astronauta Marcos Pontes, né? Em que as ciências sociais, humanas e até mesmo a pesquisa básica em matemática, física e química foram excluídas, simplesmente. Fica muito claro nesse edital que só vão dar dinheiro para pesquisa que gere algum tipo de produto. Sim, é verdade. Complicado. Isso para não falar, né, que as cotas estão em risco. Meus caros, antes de passar para André Del Fuego e para o Mauro, queria perguntar para vocês, o último ato do Weintraub foi um ato de enfrentamento em relação às cotas para estudantes negros e indígenas. Queria saber se vocês acham que as cotas estão ameaçadas hoje no Brasil.
Sim, eu queria lembrar que saiu ontem ou anteontem uma notícia de que, na verdade, esse ato do Weintraub não tem origem nele. Esse ato vem, na verdade, de uma solicitação do atual presidente da CAPES, que é correspondente ao CNPq, só que a Agência de Fomento à Pesquisa, correspondente ao CNPq, só que essa vinculada ao Ministério da Educação. Ou seja, veio do gabinete da presidência da CAPES, ou seja, a coisa fica ainda mais grave, porque esperar isso do Weintraub é normal, ou seja, tudo que for péssimo, sim, a gente espera dele. Agora, vindo da CAPES, que tem toda uma estrutura, etc., que a gente sabe que não é qualquer coisa, eu acho que ganha um peso maior ainda, né? Ainda mais que esse presidente da CAPES continua lá, continua no lugar. É na verdade, uma revogação de uma portaria, né, que eles pediram, não levaram, ou seja, a coisa já foi derrubada. É muito estranho, porque, na verdade, essa portaria é uma portaria que, ela em alguma medida, era uma portaria com algum grau de inócuo também, porque era uma portaria que dizia, damos apoio à promoção das cotas étnico-raciais, mas também não operacionalizava nada, né? Ou seja, não determinava que as universidades cumprissem aquelas condições. Sendo assim, também, mesmo se caísse fora a portaria, isso não teria efeito prático, né? Claro, no plano do discurso, do plano político, isso tem um peso. Né? Tem um peso a gente saber que a CAPES e o Ministério da Educação apoiam a promoção das cotas étnico-raciais e a gente saber que não existe essa guarida, ou seja, não existe nem esse desejo, né? Já que não existe uma determinação, não existe nem esse desejo, claro, isso tem um peso político. Mas o que importa é que as universidades foram fazendo, os programas de pós-graduação foram fazendo isso por conta própria, ou seja, já que não tem uma determinação geral, vão tocando. Então, eu não sei se estão realmente ameaçadas. A gente pode ler isso como um indicativo de que isso pode se tornar uma questão mais forte daqui por diante e pode vir um maluco daqui por diante propor um projeto de lei proibindo as cotas, por exemplo, em nome de um conceito liberal alucinado de igualdade, que, na verdade, deixa de perceber que tem uma desigualdade de fundo, né? Eu acho que isso é possível. E aí vai ser um problema porque as universidades não vão ter como fazer frente a isso, os programas de pós-graduação não vão ter como fazer frente a isso. Então, acho que existe a possibilidade de uma ameaça, existe. Mas eu acho que não é uma ameaça concreta nesse momento. Nós temos para 2022 a revisão, não é, da política de cotas, né, está na própria... Exatamente. Esse é um problema danado, assim, com esses alucinados no poder, isso pode cair. Sim. Então, Marcelo, o que você acha disso? Eu concordo com o Eduardo, né? Em especial nas universidades federais, eu suponho que, né, nas estaduais, na maioria delas também, existe a autonomia universitária. Significa o quê? Significa que a universidade pode decidir se ela quer criar, instituir cotas, né, manter, encerrar as cotas. O problema desse tipo de medida por parte da CAPES ou, né, de qualquer pessoa no governo é que manda um recado e funciona mais ou menos como o discurso favorável, né, a PM passar fogo em qualquer pessoa que se pareça com bandido, que no fim das contas se traduz no quê? No PM racista fuzilando crianças numa favela, numa periferia. Esse tipo de discurso acaba legitimando as pessoas que querem esse tipo de retrocesso. Alguém vai se sentir empoderado por esse tipo de medida para propor lá no Conselho Universitário o fim das cotas. Então, a gente, em geral, né, esquece que tem muitas diferenças no Brasil entre, né, inclusive de força. Houve um relato recentemente de que na Bahia, numa universidade lá no interior, assumiu um interventor do governo, um reitor pro tempore, que eles chamam, e que o cara simplesmente queria voltar às aulas e acabar com o isolamento, porque ele achava que Covid-19 é uma gripezinha e que com cloroquina todo mundo ia se curar. E eu acho que seria muito lamentável, porque até fazendo eco, né, a crônica que tu mencionou um pouco antes, eu dou aula hoje na mesma faculdade em que eu me graduei, na Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia ali da URGS. Quando eu estudei lá, cara, o único colega negro de que eu me lembro era um intercambista moçambicano, né? Hoje eu entro em sala de aula e quase metade dos meus alunos e alunas são
pessoas negras ou indígenas, nós não temos nenhum aluno, eu acho. Então, realmente, a política de cotas, ela mudou completamente a paisagem humana da faculdade, e suponho que isso tenha acontecido em várias outras faculdades. Mesmo o ProUni, né, eu antes dava aula na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e com o ProUni eu notei que começaram a entrar muito mais alunos negros. Então, eu peguei isso também, com o professor da PUC. Também trouxe... Isso é muito benéfico, e eu vejo a interação entre os diferentes grupos sociais e como isso traz muito mais essas noções que o autor da crônica, né, diz que enriquece a visão sobre, né, o que é o Brasil. Eu dei aula na PUC, né, e quando eu entrei na URGS eu comecei a dar aula de redação, e uma vez eu estava lendo o texto, uma reportagem que uma aluna cotista, né, negra, que estudou em escola pública, havia produzido, e comentei alguma coisa sobre a escrita e tudo mais, e ela disse, professora, é que a gente, né, estudou em escola pública, então a gente escreve mal. Mas o que é interessante é que ela não escrevia mal. Na verdade, o texto dela estava melhor do que melhor do que a média dos alunos da universidade privada que supostamente estudaram em colégios privados, bons colégios privados. Então, a gente vê, eu percebi ali o quanto também o próprio aluno que vem da escola pública e que é cotista, ele tem essa visão equivocada sobre si mesmo, achando que é menos bem preparado, o que não é sempre o caso. Tem pessoas brilhantes que entraram por cotas, e então eu fico assim, quando eu vejo esse tipo de medida contra cotas, ou as pessoas falando em meritocracia, pelo amor de Deus, sabe? Sim. Claramente são pessoas que não têm experiência, né, não têm essa experiência de sala de aula, ou se tem uma experiência de sala de aula, não se abriram de fato, né, para essa diversidade. Sim, perfeito, ótimo. André Del Fuego, para onde vamos, minha cara? A gente não vai sair desse lugar. Por mim é esse. Não, tá ótimo. Eu estou lembrando de alunos da Universidade de Brasília, né, que fraudaram o sistema de cotas, né? Acho que 15 foram expulsos, na USP 1 foi expulso, me parece que há 100 ainda, né, sendo julgados na Universidade de Brasília e tal. E eu fiquei pensando, mas como é que ele frauda, né? Assim, quem é que anota isso? Como é que é? Eu lembrei muito de Marrom Amarelo, Paulo, assim, demais. E depois eu comecei a ir atrás de alguns perfis de alunos negros, e um deles disse assim, não adianta você dizer que você é negro, assim, não adianta você ter sido, seus avós terem sido negros, seus pais terem sido negros, se você não é, porque não é você, é o que dizem de você. É o que vão dizer. Então, quem diz é a sociedade. Você não se autodetermina. Te dizem o que você é. Então, não adianta assim, tem que sentir exatamente na pele, ter o clássico ser perseguido por um guarda dentro de um supermercado, de um vigilante. Esse te coloca, e aí você é negro, daí você está apto à cota, não é exatamente como você se determina. Eu fiquei muito tocada com essa fala dele. Puxa vida, né? Então, por que o conhecimento tem que estar preso também nesse lugar? Não é mais, a universidade acho que não é mais tanto aquele castelo como já foi, assim, acho que ele é evidentemente mais aberto, mas o conhecimento ele devia estar, enfim, alastrado em diversas formas, assim, enfim, no próprio trabalho, mas enfim, o próprio capitalismo, o neoliberalismo nunca vai, enfim, fazer com que isso fomente, que isso aconteça, não é? Então, de que forma a gente pode se formar o tempo inteiro estar em informação? Essa ideia de que o tempo inteiro você digere, você questiona, você se pergunta, você se constrói, você entende a história. É engraçado, né? O Olavo de Carvalho foi contra a escola sem partido, porque a ideia dele é que assim, não, a gente tem que saber, a gente vai ter que ler Marx inteiro, para depois ler os outros autores, e não é a ideia de não ter partido, é ter todos, né? E é o cara que pega e abre cursos gratuitos para PMs. E pensando, ele foi lá, tirou aquilo da República de Platão,
da educação do guardião, que é o ponto-chave da polis dessa educação, para diferenciar o amigo do inimigo da cidade. E me parece que tem vários, acho que a gente está começando a perceber que já tem vários PMs olavistas, não é só o fato dele ser de direito, de ser conservador, ser contra as drogas, e, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Quais seriam as formas de formar-se também fora da universidade? Ótima pergunta. Marcelo e depois Eduardo. Acho que essa é uma excelente pergunta, é uma pergunta que eu mesmo tenho me feito ultimamente, em especial depois que eu entrei no programa de pós-graduação e comecei, que a gente chama, a lidar com o que a gente chama de rodinha de hamster da CAPES, né, que é basicamente, para quem não conhece muito essa área, né, os professores dos programas de pós-graduação têm que publicar um X número de artigos e atender a vários critérios. E critérios assim de suposta qualidade, né, que são cada vez mais ridículos. Agora, antes era só publicar artigo, agora tem que publicar artigo e fazer extensão, o que não é ruim em si, mas né, a universidade já tem todo um pilar de extensão que não quer ser, né, pesquisa talvez não precisasse assumir isso também. É toda uma burocracia, um esforço para justificar basicamente distribuição de verbas, né, que cada vez existem menos, ao menos para a minha área. E isso tudo começou a me fazer questionar muito todo esse sistema e pensar sobre quais seriam alternativas, né? Até porque a área de humanas, né, ela não produz o mesmo tipo de ciência que as exatas, e todo esse sistema ele é baseado nas exatas, né? E eu vejo muitas pessoas, né, tentarem fazer um questionamento da universidade nesse sentido de, bom, por que o conhecimento precisa ficar encastelado na universidade? A gente tem hoje em dia os estudos decoloniais que, né, buscam formas de tentar tirar a universidade desse molde da modernidade europeia. Conheço muito pouco sobre essa questão, as propostas dos decoloniais, mas eu não vejo muitos caminhos, porque de fato a universidade é um produto, né, é uma instituição moderna europeia por excelência. Uhum. Ao menos a universidade no molde que a gente tem. Não vejo muito como de dentro da universidade tu desconstruir a própria universidade. Porque a pessoa, ela já está dentro de um sistema que foi construído para reproduzir aquelas condições. É claro que a gente pode arejar a universidade, a gente pode, né, implantar cotas, como eu mencionei antes, para aumentar a diversidade. Nós podemos dirigir nossas pesquisas, mas, sabe, no fim das contas, se a gente realmente quer algo muito diferente, eu não acho que a universidade vá conseguir se adaptar, assim, pelo menos a médio prazo, a responder essas demandas, porque ela é uma instituição que é muito calcada em ideias e propostas e noções que são iluministas, modernas, europeias, e que isso não necessariamente é ruim em si, mas a gente não pode esperar de uma instituição como essa uma resposta para outros, que ofereça outros tipos. Existem projetos bons, mas de modo geral não me parece que a universidade algum dia vai adotar, por exemplo, uma perspectiva indígena sobre o conhecimento. Isso simplesmente não vai acontecer. Uhum. Né? Seria ótimo, mas não vai acontecer. Eduardo, o que você acha dessa pergunta aí, meu caro? Eu acho que tem uma questão aí, que eu acho que quando a gente pensa em universidade, né, a gente falando aqui a universidade, dá uma imagem de que é uma coisa única, né? Parece assim, una, sobretudo, mais que única, una, né? Que a gente consegue ver uma característica que a gente pode dizer, bom, a universidade é assim. E, de fato, a gente pode dizer, como lembrou o Marcelo agora, que a universidade é uma instituição, né, e como instituição ela tem um aspecto que é conservador dentro da sua modernidade, ou seja, se trata de conservar um legado moderno com tudo que isso tem de progressista, por um lado, mas também de profundamente retrógrado, por outro, ou seja,
Ela tem uma posição como instituição ali de conservar as coisas como elas mais ou menos estão. Isso não necessariamente é mal em alguns aspectos. Eu acho que a gente está num momento aí em que, em alguma medida, o próprio Bolsonaro usou esse verbo de construir, que é um espanto, né? Ou seja, é um verbo que começa lá na filosofia, quando vê tem um parado que vira presidente e diz: eu não vim para construir, eu vim para desconstruir. Eu fico imaginando os pobres colegas nossos que estudam Derrida, é o momento que acaba, né? Ou seja, eu tenho colegas que disseram: eu não uso mais esse verbo depois desse uso pelo Bolsonaro, né? Então, a gente tem que preservar alguma coisa também, né? E aí eu acho que entra a grande questão. A grande questão é: a universidade não é una. Ela não é una. Ou seja, a universidade, e ela não é una sobretudo porque a universidade está dentro de um grande jogo político que vai muito além dela. Né? Vai muito além dela. Ela é uma parte desse grande jogo político, e daí que seja tão necessário que a universidade seja aberta, seja cada vez mais aberta, que ela seja atravessada cada vez por mais gente, pela maior diversidade possível. Eu acho, pessoalmente, que as cotas étnico-raciais foram talvez a coisa mais importante que aconteceu na universidade brasileira nos últimos anos, nas últimas décadas. Né? Eu acho que não tem nada que tenha importância disso. Né? Eu acho que nenhum projeto, nenhuma iniciativa, nenhum plano que as universidades tenham feito chega perto disso. Como estava sendo lembrado agora há pouco pelo Marcelo também, na Unicamp isso a gente verificou. Ou seja, a partir do momento em que as cotas ganharam força, né, e foram ganhando paulatinamente, ou seja, na graduação, na pós, etc., a gente viu a paisagem humana mudar. Ou seja, as pessoas que estavam lá dentro eram outras, né? As demandas eram outras, os diálogos eram outros. Né? Então, isso é fundamental. E aí eu acho que, sim, a universidade a gente pode ver, por um lado, ela como sendo, em alguma medida, una enquanto instituição, mas enquanto peça do jogo político, ela não é una. Ela é, na verdade, mais um dentre tantos objetos de disputa, né, em que, se a gente ampliar o número de forças que estão lá dentro, ou seja, a diversidade que a gente tem, aquilo lá vai virar motivo de reinterpretação e reinterpretação e reinterpretação. Ou seja, cada um vai puxar para o seu lado. O que tem o seu aspecto também complicado, porque ao mesmo tempo que a gente tem a entrada de alunos cada vez mais diversos, nessa diversidade a gente não pode esquecer também que acontece uma coisa, que é, finalmente, a gente tem alunos nas universidades que se reivindicam como sendo alunos de direita e que querem bloquear conteúdos. A gente tem consciência, nesse momento, de que a universidade é objeto de disputa também. Essa que é a grande questão. A direita percebeu que a universidade é objeto de disputa. Que era uma coisa que parecia que não era necessário dizer. Não era necessário dizer. Parecia que isso aí não era uma questão. E agora vem com muita força isso. Né? Sobretudo colegas de universidades privadas, por conteúdos que eles deram em disciplinas, né, aumentou enormemente, ou seja, uma coisa que não existia, na verdade, e que é questionar: a professora deu teoria feminista, o professor falou de genocídio indígena, o professor falou não sei o quê, e tentando bloquear esses conteúdos. A sociedade, em alguma medida, tomou consciência de que ela é uma arena política. Ela não é só uma instituição, ela é algo vivo, ela é algo que está dentro da arena política, do grande cenário político, e ela é uma arena política fundamental, ali na universidade. Sempre gosto de lembrar uma frase do Adorno sobre o Beckett, né, que o Adorno diz assim: quem realmente compreendeu a obra do Beckett foi a Liga Militar dos coronéis que governaram a Grécia quando proibiram o Beckett, proibiram peças do Beckett, que eram peças que não falavam da Grécia, não tinham nada a ver com a Grécia. No entanto, eles sentiram necessidade de proibir. Eles entenderam que aquelas peças eram políticas. Ninguém via aquelas peças como políticas. Ô Eduardo, se eu puder fazer uma parte, eu diria que ninguém entendeu melhor Gramsci no Brasil do que o Olavo de Carvalho. Com certeza é a melhor pessoa que sabe aplicar a teoria da hegemonia na prática, é o Olavo de Carvalho, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que esse é um momento importante, porque, na verdade, muito mais do que na época da redemocratização, por exemplo, em que parecia que as universidades tinham uma força política muito grande, eu acho que, nesse momento, a sociedade toda, da esquerda até a direita, tomou consciência do papel da universidade como arena política. Por isso que a gente está passando por tudo que a gente está passando. Por isso que tem a necessidade de, por exemplo, modificar os mecanismos de avaliação dos programas de pós-graduação.
que é um problema danado que a gente vai se ver agora, porque a gente está completando um quadriênio, a gente vai completar os relatórios lá no meio do ano que vem, por abril do ano que vem. Eles disseram, não, tem que acabar agora em dezembro, a gente vai acabar, sem ter acabado o ano, a gente vai ter que fazer o relatório do que a gente não fez ainda. É uma alucinação. Por quê? Não é por acaso. Não é por acaso. É justamente por perceber que tem um papel político ali. E aí eu tenho uma visão um pouco menos... Eu não vejo a universidade como um lugar tão acomodado assim. Né? E eu diria, não, tudo bem, concordo com o Marcelo que a universidade não vai se tornar uma universidade indígena. Talvez a grande questão seja em que medida, né, os conhecimentos indígenas, mas sobretudo a presença de indígenas dentro da universidade, vão transformando também o que é essa instituição. E vão fazendo contrabalançar vão fazendo essa instituição balançar e ela pender para outras coisas também. Né? Queria lembrar, a gente nunca teve tantos alunos indígenas na Unicamp como agora. Foi até uma das questões com que a gente teve que se haver quando ocorreu agora, quando começou a pandemia, porque a imensa maioria desses alunos, se não a totalidade, teve que voltar para os seus lugares de origem, para suas aldeias, ou aqueles que moram em cidade, para suas cidades, justamente para poder manter as medidas, etc., para não ter essa comunicação de depois voltar levando, depois que a pandemia já estivesse, o contágio estivesse muito alto na região lá de Campinas, né, quando eles voltassem, não oferecesse o risco maior ainda para suas comunidades. Então, teve todo um esforço para isso, tem todo um esforço de adaptação com relação a isso também, porque fica muito mais difícil o EAD, por exemplo, para os alunos indígenas. Uhum. Então, teve todo um esforço que é um esforço constante, em que a gente tem que ir descobrindo o que fazer, como foi com relação a tudo. Mas eu acho assim, a universidade vai mudando com isso. Ela não é fixa. Né? Ela não tem, por mais que ela seja uma instituição e, portanto, tenha um aspecto conservador, ela está dentro do grande jogo político. Né? E por isso que eu acho necessário, assim, a Andrea falou, né, da questão de a universidade se abrir para outros conhecimentos e levar seu conhecimento também para fora, né? Eu acho que essa abertura vai além disso. Eu acho que não é só de entrar conhecimento, sair conhecimento. O fundamental é a gente perceber que a universidade é só um polo dentro de uma questão muito mais ampla e que tem que estar em relação à universidade com o restante da sociedade e com aquilo que não é instituição na sociedade o tempo todo. E eu acho que, em alguma medida, as universidades estão se esforçando, ou vieram se esforçando ao longo dos últimos anos para fazer isso. Eu acho que teve um esforço de absorção, de assimilação, mas eu acho que tem que ir sempre um pouco além. Eu acho que chega um ponto que, ou seja, o número, se a gente imaginar que a gente tem cada vez mais alunos de pós-graduação que são indígenas, muito provavelmente, se a gente voltar a ter concursos no futuro, porque na situação atual a gente está no meio do caos, né? Muito provavelmente a gente vai ter um número maior também, a gente vai passar a ter professores indígenas também na universidade. Então, eu acho que aos poucos as coisas vão mudando, né? Eu acho que eu não sou tão pessimista com relação a isso. Eu diria até mais, eu diria que nesse momento as universidades, felizmente, são um pouco menos retrógradas do que o restante da sociedade. Muito bom. Mauro Damer, para onde vamos, meu caro? Acho que eu estava pensando aqui, velho, no fundo a universidade eu acho que ela foi mudando o Brasil tinha, assim, acho que no início do século XX, assim, um horizonte, né, onde a universidade, a escolarização da população, a formação de uma elite intelectual era importante, até mesmo para a própria elite, assim, para as elites industriais, tal, né, a USP, assim, a história da USP, né, e depois teve ao longo também dos governos militares e também dentro dessa tradição de um pensamento progressista, assim, o Brasil investiu nisso e a universidade tinha uma função de mudar o perfil do Brasil, assim, e que de alguma forma se inseria nesse projeto do Brasil do pós-guerra, assim, né, quando o Brasil de alguma forma se imaginou uma alternativa entre os países em desenvolvimento, e aí a universidade tinha um papel, os professores tiveram um papel, tal, e eu acho que com a chegada da esquerda ao poder, isso, assim, houve uma conciliação, a esquerda assumiu o governo do Estado, assim, né, os rumos do Brasil, assim, e achou essa conciliação com indígenas, Só que eu vejo também que o Brasil se tornou uma espécie de commodity, assim, que a maior pressão que eu acho
que é exercida sobre a educação brasileira, principalmente a ideia de que é preciso formar essas pessoas e elas podem dar lucro para outros sistemas, assim, para uma outra. Se descobriu que o ensino é uma grande fonte de lucro, né? E aí o que eu acho que está por trás desses caras dessa linha, desses ministros do Bolsonaro e principalmente do Guedes, né? Dessa ordem dele, esse ordenamento que ele quer, é um pouco a destruição dessa escola pública para poder, daqui a pouco, jogar isso na mão do privado e pagar, e de alguma forma dar lucro para grandes grupos, né? E aí o que eu acho que tem uma coisa que eu acho perigosa, eu acho que essa situação está chegando num limite, que é o seguinte: a pandemia colocou uma espécie de barreira que talvez faça a sociedade repensar as instituições públicas, né? A pandemia agora, assim como acontece na saúde, assim, tal. Mas eu acho que, de alguma forma, esse modelo desse governo ele é um pouco para reproduzir o modelo chileno, assim, né? Que é um modelo que é totalmente fracassado, que terminou com 20 anos, assim, terminou com famílias endividadas, um ensino de péssima qualidade e um grande lucro de grandes empresas, né? Qual o papel um pouco da instituição pública, né, nessa sociedade de mercado, né? Então o ensino um pouco está também dentro disso, né? Eduardo. Só para não perder o fio aí, eu vou só falar uma coisa, que eu acho que a gente está numa situação aí paradoxal nesse momento, que na verdade vai ter que ser resolvida pela elite econômica. A gente está numa situação que a elite econômica vai ter que perceber o pepino que eles criaram para eles mesmos. Porque a grande questão, falando em mercado, é que o grande projeto, se é que a gente pode falar em projeto, porque na verdade não é projeto nenhum, do Guedes, o grande projeto econômico, é um projeto bastante paradoxal, que em alguma medida a gente pode dizer que é uma espécie de abolição da própria ideia de mercado. Isso é muito louco. Ou seja, a gente está acabando com a ideia de consumidor, ou seja, se durante os governos do PT a gente teve aí um estímulo ao consumo, como, em alguma medida também, quase como se fosse substitutivo com relação a uma ampliação da cidadania, a gente ampliar a capacidade de consumo, agora tem uma abolição disso. Ou seja, não é nem isso, mas está em questão. E, ao mesmo tempo, também, e associado a isso, uma abolição do mercado de trabalho também. Ou seja, cada vez menos gente empregada. E aí sim, eu acho que é uma grande questão, o que a universidade vai fazer diante desse quadro? Ou seja, qual é o lugar que vai caber para a universidade dentro desse projeto, entre aspas? Meu medo é que a gente vá em direção ao que aconteceu em outros países, já que tiveram um momento neoliberal fundo semelhante a esse. Por exemplo, no Japão, houve simplesmente abolição de vários cursos, áreas inteiras que foram sendo abolidas. Na Universidade Portuguesa Pública, que eu conheço um pouco, porque eu já tenho projetos de pesquisa associados com o pessoal lá, quando houve aquele problema da crise econômica na Europa, né, em que países como Portugal tiveram uma derrocada muito maior do que outros países, o critério era: a gente mantém ainda como ativos os departamentos, as áreas de ensino que tiverem demanda. Ou seja, se não aparecer um determinado número de alunos, e aí, claro, eu não sei qual é o número que seria o padrão aqui no Brasil, mas se a gente não tiver, lá foi assim, se não tiver 10 alunos querendo fazer antropologia naquele ano, em tal universidade, acabou o departamento. E aí chegaram para os professores, eu tenho um amigo que é professor de antropologia, chegaram para ele e disseram assim: o departamento não existe mais a partir de julho desse ano. Então, ou você encontra um outro departamento que te aceite, ou você está fora. E eu acho que isso sim pode acontecer por aqui. Eu acho que isso pode acontecer por aqui. E isso vai sendo embutido no próprio funcionamento da avaliação da CAPES, por exemplo, né, em que, por exemplo, na CAPES, se tiver menos de 15 professores, se eu não me engano, num programa de pós-graduação, não lembro se é 10 ou se é 15, ou se isso tem uma variação com relação à pontuação, esse programa é desligado também, ele não existe mais como tal, né, ele deixa de ser credenciado. Né? Então, eu acho que a gente pode ir um pouco para... O risco é acontecer isso, né? Ou seja, as áreas começarem a ser extintas. Né? E, claro, se acontecer isso, com certeza, as áreas de humanas, no meu caso, teoria literária,
provavelmente vai ser uma das primeiras a ser extinta, né? Mas, ao mesmo tempo, é curioso, porque esse governo, justamente por conta dessa ideia de que, junto com toda a guerra política, né, ou melhor, dentro da guerra política, há uma componente cultural que é fortíssima, né, as chamadas guerras culturais, né, essa versão brasileira das chamadas guerras culturais, eles não abdicaram do lugar da universidade também. Me parece que tem muito mais interesse por parte deles de disputar lugar dentro da universidade, né, por mais que eles não tenham habilidade nenhuma em fazer isso, e é muito bom que eles não tenham, me parece que eles não desistiram de todo, ou seja, não é esse o projeto nesse momento, mas eu acho que pode vir a acontecer. Pois é, né? Essa é uma questão, né? Pegando o gancho do Eduardo, dessa questão da privatização, eu acho que tem uma coisa, um fator aí que vai impedir a privatização tão rápida, que não vejo a elite abrindo mão de mandar seus filhos para estudarem de graça na universidade pública. E na verdade, contrariar os interesses, né, da própria elite econômica, em grande parte. Né? Por mais que agora a gente tenha cotas, né, e em algumas universidades é metade das vagas entra por cotas, talvez isso esteja segurando um pouco essa sanha privatista, né, em relação à universidade pública. Mas, sim, o risco existe, né, dependendo de como as condições políticas e econômicas do Brasil se degradarem. Também eu acho que a área da comunicação é outra séria candidata a ser uma das primeiras a deixarem de funcionar no caso de uma privatização ou de uma redução de recursos que inviabilize, né, a manutenção da universidade como é hoje. De maneira geral, eu percebo que não me parece que o Brasil, a sociedade brasileira, tenha realmente um plano ou tenha uma noção do que ela espera de fato da universidade. Principalmente na área de pós-graduação, mas eu acho que mesmo na área de graduação, né, a universidade perdeu muito do seu espírito, me parece, original, né, de um lugar da busca do conhecimento pelo conhecimento, se tornou, graduação é vista muito como um curso profissionalizante, não mais como um período em que a pessoa vai se dedicar, né, a enriquecer seu espírito, por assim dizer. Muitas pessoas querem ganhar um diploma para arranjarem um emprego melhor, o que não é errado e não é ruim. Acho que esse tem que ser um horizonte, tem que ser o horizonte. Mas se perdeu muito, assim, não se sabe essa noção de qual é a contribuição, né, que se espera da universidade em termos de investigar novas ideias, em propor coisas novas que não sejam tecnologia, né, no caso. E eu acho que na pós-graduação isso é ainda mais acentuado, né? Durante os governos do PT, a gente teve uma grande ampliação no número de programas, mas, de fato, a CAPES não tem um plano do que fazer com esses doutores, né, que estão sendo formados. Não tem um plano de absorção dessas pessoas. Não se tem muito uma noção do que fazer com esses doutores que não seja serem reabsorvidos como professores pela própria universidade. Agora, a palavra do momento na pós-graduação é internacionalização, mas não sabe exatamente o que se quer com essa internacionalização. E é sempre uma internacionalização que é daqui para a Europa, daqui para os Estados Unidos, né, quase sempre. Muito pouca gente eu vejo interessada em se internacionalizar para a África, ou mesmo para o Uruguai ou para o Paraguai, que são aqui do lado. E nesse sentido que eu digo que a universidade é uma instituição por excelência colonial, né? Porque, no fim das contas, a gente olha sempre para a Europa, mesmo que, na verdade, a universidade, né, não tenha nascido na Europa. Na verdade, a primeira universidade do mundo foi criada na Índia, em Nalanda, milhares de anos antes da primeira universidade europeia surgir. E mesmo no Marrocos tem uma universidade que é mais antiga do que as universidades europeias, né, que
Muito provavelmente, assim, eu gostaria muito de ver a universidade buscando também essas experiências, né? A história desses outros tipos de instituições não europeias para tentar eventualmente se reinventar. Agora, eu mencionei antes, né, o quanto é difícil mudar esse espírito europeu da universidade, mas o Eduardo tem razão. A gente pode melhorar muito e aprimorar muito, né, dentro dessa instituição. E acho que as cotas, né, e vários projetos de pesquisa e de abertura, projetos de extensão, são muito interessantes nesse sentido. Eduardo, você queria dizer mais alguma coisa antes da gente ir para uma rodada final? Não, eu só ia complementar uma coisa que o Marcelo falou dessa questão da internacionalização ser muito dirigida, né? Queria lembrar que a gente tem uma iniciativa aí de internacionalização promovida pela CAPES nos últimos anos. Eu, inclusive, sou coordenador de um projeto de internacionalização da Unicamp, de um dos projetos contemplados da Unicamp. Esse plano de internacionalização veio com uma série de países que eram aceitáveis e os outros não eram aceitáveis, ou seja, exigiam internacionalização com quem? E era uma loucura, assim. A Argentina não está contemplada. A Argentina não está contemplada. Não tinha, eu acho que não tinha nenhum país da América Latina, né? Era Estados Unidos. Na Europa, Península Ibérica estava de fora. Na Ásia, eu acho que era só Coreia do Sul e Japão. Acho que nem a China entrava. E isso vem do Temer, né? Ou seja, esse problema aí não é uma questão de uma tendência que a universidade tem. Não, é uma determinação que vem de cima para baixo. É o grande projeto dessa fantasia pseudo-ocidental que o Brasil vive há muito tempo, né? De achar que é parte do Ocidente, etc. Essas bobagens aí. Que, sei lá, eu acho que é papel da universidade também quebrar um pouco com isso, né? Sim. Vamos fazer uma rodada final aqui, depois vamos para o nosso terceiro e último bloco. Vamos começar aí por Andréa Del Fuego. São duas coisas que não tem, na verdade, uma conexão aparente, mas não sei por que eu fiz essa conexão. Eu fiquei ouvindo o Marcelo e o Eduardo falar da universidade, tudo do ponto de vista da sua complexidade, universalidade, os seus problemas sociais e tal, e fiquei muito curiosa de saber como é o exercício pedagógico dentro de sala de aula, como é que vocês individualmente preparam a sua aula, como é que você faz a relação com o aluno, como é essa relação, né? E eu fico pensando que sala de aula, cada uma, né, eu acho que aulas nunca se repetem, né? E ela sempre é também um balão de ensaio individual, suponho, para vocês como professores. E a conexão meio absurda que eu fiz aqui, na verdade, é o experimento dos pesquisadores agora, que vai acontecer em Leipzig, na Alemanha, de que eles vão colocar 4.000 pessoas, são voluntários de 18 a 50 anos, que vão para um show para experimentar o comportamento do coronavírus. Pesquisadores não deixam de ser professores, acho que foi essa a minha conexão. Então, eles vão colocar 4.000 pessoas saudáveis, e elas vão ficar com aquela máscara que é uma equivalente à N95, que é a mesma usada nas UTIs, e vão usar um desinfetante fluorescente, porque eles vão perceber onde é que vão cada toque e tudo mais. E é impressionante como a gente está vivendo o tempo inteiro um balão de ensaio, como a gente caiu no momento em que a gente não sabe muito bem como é que são as nossas células, como a gente reage, E isso utilizado agora, assim, como grupos, né? Eu estou muito impressionada em pesquisadores terem convencido 4.000 pessoas para dar um show. Eles querem perceber como o coronavírus vai lidar neste momento, em agosto, numa aglomeração desse tipo. Incrível. Mauro Damer. Teve esse desembargador que ontem vazou o vídeo dele ofendendo um guarda, assim, na esquina. Aí eu fiquei pensando nesse funcionário público, né, cara, que é o juiz, o desembargador, e aí até, Scott, eu me lembrei lá do último capítulo Os Donos do Poder, do Paulo, que eu nunca li nada sobre direito, mas a porra desse livro caiu na minha mão, e quando eu li o último capítulo desse livro, eu disse assim, puta, mas isso aqui é muito visionário do que está acontecendo, do que ia acontecer. Melhor capítulo. Que é esse papel desse
é melhor, porque esse estamento público, assim, esses caras que, na falta de uma elite, vão se julgar eles a própria elite, e eles vão fazer uma fundação de um país de loucos, cara, de uma elite louca, uma elite desinformada, uma elite que não tem nenhum valor ético ou moral. Ela é toda meio oportunista, assim, né? Ela é toda meio... A ética desses caras é meio... Eles lidam com essa moralidade assim comum, né, esse consenso, esse lugar comum da moralidade, mas eles são profundamente antiéticos e vão fazer, e assim fundam um país. É muito louco isso que a gente está vivendo, porque parece que vai ter que se refundar, inclusive, o próprio espaço para esse debate, né? Porque seja na universidade, seja na imprensa e tal, ele talvez aconteça mais aqui, nas redes, não sei também, ou por universitários e professores e acadêmicos, mas via redes, e aí vai se dar vai produzir um efeito assim mas eu acho que certamente o desafio é gigante, né, para a sociedade, né, botar a razão e a ciência de novo, né? Sim. Um pouco de volta. Marcelo? Então, na verdade, o projeto de nação da elite brasileira é enriquecer vendendo a força de trabalho e os recursos naturais do país para a China, para os Estados Unidos ou para a Europa, e fazer compras em Miami com dinheiro, né? A partir dessa fala do Mauro, eu lembrei de um diretor de um grande fundo de investimentos que essa semana falou que não se preocupa com a desigualdade, porque a desigualdade não é um grande problema, que o importante seria aumentar a renda dos mais pobres do que reduzir a distância entre os pobres e os ricos, né? E o que eu acho absurdo nisso é a total falta de noção mesmo de economia, né, das ciências econômicas das últimas décadas, mas também uma ignorância mesmo, né? Porque esse é um ponto de vista que só pode partir de uma pessoa que tem dinheiro suficiente para se manter completamente isolada dos problemas que a desigualdade cria no cotidiano. O cara que vive, sei lá, num condomínio, entra no carro, vai para o shopping e não passa pelo mundo real. Porque, na verdade, a desigualdade é um problema muito maior do que a renda ser baixa em termos de garantir um país mais ou menos salubre para se viver, né? A desigualdade responsável por diversos problemas que, inclusive, impactam muito na vida das pessoas da elite econômica, né? Para mencionar a violência. E do ponto de vista assim do conhecimento, né, da universidade, que é o nosso assunto de hoje, me parece que eu tenho a impressão de que o Brasil desistiu de aprender, né, desistiu de entender o mundo, de pensar, de refletir. Claro, na universidade, aqui nesse podcast, a gente se pensa, a gente reflete, mas eu falo no cotidiano, na rua. Tu acha que isso faz parte de uma espécie de aceitar a condição de colônia e se colocar guarda-chuva de Miami? Acho que tem sim a ver com essa visão de se aceitar como colônia. O Brasil desistiu de ser um independente, tanto economicamente quanto em termos de conhecimento mesmo, de reflexão, né, de ter uma perspectiva única no mundo. É a impressão que eu tenho, né? Na diplomacia, isso parece que ficou meio claro. Nós abrimos mão de mais de 100 anos aí de escola diplomática com esse governo, e de uma abordagem que a gente poderia discutir os méritos e os deméritos, mas que tinha a grande qualidade de ser uma abordagem original, na minha opinião. E a terceira escola do mundo, não é? Isso não é pouca coisa. Eduardo? Não sei, fico pensando assim, eu poderia acrescentar mais pessimismo aqui. Uma rodada de pessimismo, coisa. Dizem por aí que é o forte desse podcast, o pessimismo. Mas vou lembrar de uma coisa, que eu tenho um problema, que eu em aula eu vivo contando história, né? E de vez em quando eu me esqueço direito dos detalhes da história. Mas se eu não me engano, essa história que eu queria lembrar aqui, eu gosto dessas anedotas que dão um pouco
sintetiza um pouco do que eu queria falar, né? Eu gosto de uma história que é contada, se eu não me engano, pelo próprio Graciliano Ramos, da saída dele da prisão, que diz, bom, estava preso lá, etc. Aí, alguns dias depois, ele encontra um amigo na rua, acho que andando ali pela região do Catete, né? E o amigo vai, encontra, não sei o quê, encontra outro amigo, vão andando, não sei o quê, eu tenho que resolver uma questão ali, não sei o quê. Quando vê, ele está entrando se eu não me engano, no Palácio do Catete mesmo, ou em algum ministério, alguma coisa, mas está entrando assim no lugar, e ele fica com aquela coisa, né? Pô, eu estava preso ontem, e hoje eu estou entrando aqui no palácio, estou indo encontrar, sei lá, o ministro, ou o presidente, quem seja, do mesmo estado que me prendeu. E aí alguém pode dizer, né? E eu acho que alguém disse para ele, pô, você veja como são as coisas, né? Um dia você está no presídio e no outro você está no palácio, né? E aí ele, com aquele pessimismo dele, dá a nota que a gente pode dar de forma um pouco otimista, que é, eles, assim, não, mas o problema é um cara que está hoje no palácio, ontem estava no presídio, e isso muda de uma hora para outra. Eu acho que aí tem uma questão profunda aí nessa história, né? Que é o fato de que essas coisas que parecem tão pesadas nesse momento que a gente está vivendo, e a gente está no meio, a gente não pode esquecer, a gente está no meio de um genocídio, literal, com relação a indígenas, com relação aos negros, ou seja, são as principais vítimas desse genocídio, que vem da sabotagem promovida com a pandemia, né? Dentro disso, a nossa visão é de que, basicamente, não tem muito por onde sair, né? Não tem muito por onde sair. Mas o que é mais impressionante é que, há menos de 10 anos atrás, o Brasil estava se vendo como um lugar com futuro garantido, com etc, etc, etc. Né? E hoje é o contrário, a gente vê como o Brasil é o que não tem futuro nenhum. Eu acho que nem no momento, nem no outro a gente está certo, né? Eu acho que a percepção momentânea é sempre errada. Acho que esses caras que estão no poder agora nunca estiveram tão ferrados quanto eles estão agora, né? O Bolsonaro era o quê? O Bolsonaro era um bandidinho, né, um criminoso de última categoria, um despachante das milícias do Rio de Janeiro, que ficava lá fazendo seus negocinhos para garantir a sua mensalidade dentro do grande esquema das milícias. O que acontece? Chega um determinado momento, começa, não, vai lá, se candidata, não sei o quê. E o que se conta é que ele, não, vou me candidatar para impulsionar os votos dos meus filhos. E o imbecil se torna presidente do país. O que acontece? Os esquemas foram todos por água abaixo, estão todos expostos. Nunca estiveram tão expostos quanto agora, né? Não só isso, um cara que é um criminoso, que era um criminoso reles, mas que sempre sonhou, teve seus delírios de genocida, teve a oportunidade de colocar o genocídio em prática, né? Ele está colocando esse genocídio em prática agora, né? Esse cara está ferrado, né? A gente está vendo, se a gente está ferrado, esse cara está muito ferrado também, né? Tá muito ferrado. E essa semana, aliás, a gente começou lá pela rodada, no primeiro bloco, né? Falando sobre as notícias da semana, eu acho que teve uma notícia que é fundamental, que foi uma virada na percepção geral e que eu acho que, em alguma medida, a fala do Gilmar Mendes, né, no início da semana, sintetizou, que foi essa ideia de que a interpretação internacional sobre o que está acontecendo no Brasil é de que está ocorrendo um genocídio. E que, mais cedo ou mais tarde, esse vagabundo que é presidente do Brasil vai acabar no Tribunal Penal Internacional. A gente não vê a saída, a gente não vê, mas em alguma medida, se a gente está perdido, eles estão tão ou mais perdidos do que a gente. E eu acho que em alguma medida foi... eu sei que é terrível dizer isso, sobretudo nessa situação que a gente está agora, porque a gente não tinha como prever que ia ter uma pandemia, embora a gente possa sempre esperar o pior. Eu acho que foi importante que a extrema-direita tenha chegado ao poder como chegou no Brasil. E que o exército tenha se associado à extrema-direita da forma como se associou. Porque o exército estava entre instituições respeitadas, etc., até pouco tempo atrás. Hoje em dia, está declinante dentro das pesquisas de popularidade. Ou seja, ninguém mais leva a sério o exército, né? Ninguém mais leva a sério o exército. E a extrema-direita, que tinha promessas mirabolantes, etc., mostrou que não sabe nem amarrar o sapato, né? Por mais pessimista que esse momento nos faça ficar, né, eu acho que tem saídas aí, eu acho que as coisas podem mudar muito rápido. Isso é Brasil, né? Esse que é o problema. Muda para lá e muda para cá. Nada nunca está garantido. Esse estudo publicado na Folha de São Paulo, nesse final de semana, sobre o racismo estrutural, na parte em que fala que os professores reduzem notas de alunos negros quando não os conhecem bem, esse estudo toca numa questão que para mim é muito interessante, já chama minha atenção há bastante tempo, que é
discriminação estatística, em contraposição à discriminação por preferência. Uma das conclusões apontadas aqui, que me parecem interessantes, é que os dados pesquisados mostram que alunos negros com desempenho idêntico ao de seus pares brancos na prova estadual, corrigida por computadores, recebiam notas mais baixas nas avaliações de seus professores. E essa perspectiva do arredondamento de nota, como você lê o comportamento do aluno, e essa leitura que se faz dos alunos pardos e retintos nas instituições de ensino médio, que com o tempo aquele aluno negro convivendo com aquele professor, a visão daquele professor, conforme passam os anos, muda em relação àquele aluno negro, mas que a princípio a tendência dentro dessa lógica e da discriminação estatística é o professor reconhecer o aluno negro menos capaz que o aluno branco. E há uma série de desdobramentos aqui e referências nesse estudo. E no final a conclusão é essa, por mais óbvia que seja. É muito impressionante o fato de que no Brasil a gente aceite que empresas, escolas privadas sejam totalmente brancas. E aqui, meus caros, eu queria fazer justamente esse alerta, ou esse contraponto que vocês dois falaram, o Eduardo e o Marcelo, em relação à instituição pública, mas que quando se analisa o comportamento e o pensamento predominante nas escolas particulares, nas universidades particulares, nós vemos que não é tão assim. Nessa minha passagem por Santa Catarina, numa instituição particular, eu pude ver o quanto o pensamento de direita e extrema-direita ele é possível entre os estudantes e entre os professores. E ele, de certa forma, hegemoniza vários desses espaços. Na própria PUC do Rio Grande do Sul, a quantidade de colegas que eu tinha ali, que eram não apenas liberais de direita, né, mas algumas pessoas eram realmente simpatizantes de um pensamento assim de direita mais austero, né? Então, acho que são duas dimensões ainda bastante distintas, né? Quando se fala de universidade, talvez a gente tenha também de enfocar essa outra dimensão aí, que são as universidades privadas. E o nosso ministro atual vem, então, da Mackenzie, né? Com essa rodada, nós vamos para o terceiro e último bloco, onde selecionamos, apontamos situações ou pessoas que dariam boas personagens de conto ou romance brasileiro contemporâneo. Podcast, de modo geral. Olá, vamos começar por André Del Fuego. Não é um personagem, é um cenário, é um navio cargueiro sul-coreano que tombou e, enfim, calhou tombado nos Estados Unidos. É um navio que está recheado com mais de 4.000 subs. Ele tombou em setembro de 2019 e agora é que ele vai ser fatiado para ser reciclado. Vão fazer, e para ser fatiado vão acontecer alguns incêndios, porque tem gasolina ou diesel, qualquer coisa assim, enfim, tem combustível ainda nesses carros. Eu fiquei pensando nessa imensa baleia de ferro com esse fetiche movida a combustível fóssil tombado, essa cena de final de, sei lá, de último ato de alguma coisa e disruptivo. E fiquei pensando nesse cenário, eu daria esse cenário para um escritor que brinca com o disruptivo e que brinca também com as teses de assim, hipóteses de realismo mágico e de ficção científica, que é o Nelson de Oliveira. Eu daria este navio recheado de SUVs, um cenário para os personagens do Nelson. Suas escolhas são perfeitas, Andréia.
Realmente. Só Nelson daria com isso. Só Nelson daria conta disso. Grande Nelson de Oliveira. Gênio. Grande, grande, grande. Mauro Damer. Não, então, é sobre o Felipe Neto, né? Sobre o fato dele ter, de alguma forma, quer dizer, o texto é bom, eu acho, o vídeo é bom, que foi produzido, é bom, mas agora a ideia de que ele seja um grande interlocutor, de que ele esteja, de alguma forma, genuinamente, essa expectativa napoleônica de que ele, aquele cara que estava 4 anos atrás ali falando mal de um golpe, sem dizer, aonde que está a formação política disso, entendeu? Então tem um vazio ali no debate público que eu acho que ele mais marca esse vazio do que... Então eu acho que ele seria um personagem, sabe? Eu acho alguém que tenha a voz para falar sobre o país, mas que no fundo eu tenho certeza que ele chocaria, deve ter um vazio ali, eu não sei, cara, eu acho estranhíssimo isso, entendeu? Eu acho... Sim. Que ele é um personagem que ele é a cara do Brasil hoje, assim, ele é a cara de uma expectativa hoje. Perfeito. Eduardo? Eu não sei, eu acho que pode ser clichê, talvez até alguém já tenha falado antes, mas eu acho que o Bolsonaro daria um personagem fascinante, assim, porque ele tem essa imagem pública, né, desse grande imbecil que aparece para todo mundo, mas eu fico tentando imaginar assim o que seria um monólogo interior do Bolsonaro, sabe? O que ele diz para ele mesmo? Não para os filhos, não para os generais que ficam ali em volta, não para as emas, para ele mesmo. O que ele diz sobre si mesmo? Como é que ele se vê? Como é que ele interpreta o que está acontecendo, para além daquele festival de mentiras que ele está dizendo o tempo todo? Ele conta aquelas mentiras para si mesmo, ele tem noção do que está acontecendo, sabe? Eu acho que seria fascinante alguém pegar esse personagem e acompanhar, assim, durante alguns dias ou alguns acontecimentos-chave, ou, sobretudo, nos acontecimentos não públicos. Ele indo ao banheiro, ele indo, se trancando tem uma lenda, né, de que ele se tranca no closet do palácio lá, para não acordar, que eu acho isso fascinante, para não acordar a mulher que está dormindo, ele não consegue dormir, ele tem insônia, ele fica obcecado com as pessoas falando mal dele na internet, ele pega o laptop, leva para dentro do closet, fica lá dentro do closet chorando em cima do laptop. Eu acho uma imagem que, não lembro se foi o Hélio Gaspari, o Lauro Jardim, alguém contou essa história. Né? Eu fico imaginando o que ele pensa nesse momento, se isso acontece mesmo. Né? E é um personagem que, dentro desse... É um bandidinho, Harris, etc. Mas, olha aí, tem uma complexidade aí, né? O cara, o machão, o machista, etc., mas que não quer acordar a mulher, então se tranca no closet. Né? Com todas as ressonâncias aí de psicanálise de boteco que tem dentro dessa imagem, etc. Né? Então, eu acho que seria um personagem fascinante. Eu acho que daria um romance, assim, sei lá, do André Santana, talvez. Eu queria ler isso. Para além de todo o ódio que eu tenho dele, ele me fascina como personagem. Eu acho que renderia como personagem. Eu acho que tem umas complexidades ali que a aparência simples com que ele se apresenta na vida pública, eu acho que perde a profundidade da desgraça. Eu acho que é muito pior do que parece. Você sabe que nunca ninguém tinha apontado ele como personagem. Eu também pensei nisso aí agora. A Verônica, né, com quem eu sou casado, Verônica Stiger, tem uma imagem ótima que ela diz assim, ele é o Forrest Gump do mal. Ele é o Forrest Gump do mal, porque é um idiota que não percebe nada que está acontecendo. E aí ela gosta de pensar assim, imagina ele no tribunal de Haia, sendo julgado diante dos juízes e não está nem entendendo exatamente por que está sendo julgado. Não consegue entender a dimensão de ter que se defender, nada disso penetra direito nele. Eu acho que seria um bom momento para pensar o que ele está pensando ali no tribunal de Haia, o que aquilo ali, sei lá, pensando, sei lá, no fundo ele queria ser garimpeiro. Essa semana eu pude conversar em função de uma atividade específica, eu pude conversar com algumas pessoas que são da área da psicanálise e elas gentilmente me explicaram que o Bolsonaro não é um psicopata, como se diz. Ele é, na verdade, ou pelo menos tudo indica que ele seja, um perverso.
porque existe essa figura, não é? E eu fiquei muito impressionado, essa coisa está na minha cabeça, e agora você faz essa referência, e você cita a Verônica Stiger, que é uma escritora que lida tão bem com figuras perversas, né? Que ela sabe lidar com isso. Eu acho que eu convocaria Verônica Stiger para enfrentar isso aí. Eu acho que ela mandaria bem. Marcelo Trezel. Eu não sou um homem da literatura, né? E infelizmente eu tenho lido basicamente textos acadêmicos e técnicos e muito pouca literatura. Acho que o último livro que eu li de ficção, inclusive, foi o Marrom e Amarelo. Eu fiz lá a minha oficina do Luiz Antônio de Assis Brasil nos anos 90, escrevi uns 2 ou 3 contos e percebi minha falta de talento, fui fazer outra coisa. Mas um personagem que eu sinto falta na literatura brasileira é essa pessoa, né, essa pessoa evangélica, que é o brasileiro normal hoje em dia. Uma pessoa de classe média baixa, evangélica, ao mesmo tempo em que é conservadora para algumas coisas e que compra um pouco esse discurso da direita liberal, também do discurso antipetista contra a corrupção. Também são pessoas que, se a gente para conversar e explica algumas coisas e começa a puxar o fio da meada, vai percebendo que, no fundo, elas têm muitas ideias que são até progressistas misturadas com ideias conservadoras. Então, acho que é um personagem complexo e que não foi muito explorado ainda na nossa literatura, né? Talvez eu indicasse o Daniel Pellizzari para tratar desse assunto, que é mais porque é uma pessoa que não escreve há tempos e que eu gosto de ler, mas que eu acho que teria também, uma perspectiva interessante sobre esse personagem. Muito bom. Eu tentaria uma fábula em que 2 entidades, a ciência e a política, entrassem numa disputa da alma e da mente de um militar que estivesse no comando num momento trágico como é esse da pandemia, e esse militar seria um militar cínico. Isso é uma coisa que chama atenção no nosso país recente. Os militares do regime 64 a 85, pelo menos os que estavam, digamos assim, ali nos anos mais duros, talvez, eles eram bem menos cínicos, bem menos à altura desse cinismo que contagiou o país. A esquerda, inclusive, não é? Eu acho que a esquerda perde muito quando ela começa a usar a chave do cinismo. Isso foi muito ruim para o projeto do país. E essas 2 entidades, então, elas se colocariam numa espécie de disputa para ver quem tomaria posse da alma desse militar cínico. Porque a ciência, ela é sempre um argumento, mas ela fica sempre dependendo da política na conjuntura atual para ser admitida. E como o Eduardo bem registrou, e a gente vem registrando aqui nas outras edições, essas pessoas serão responsabilizadas. E esse cinismo, ele vai ser responsabilizado, sim. E eu imagino que se a ciência, que nessa disputa seria a personagem, o elemento mais fraco, se ela vencesse, o estrago, inclusive para esse protagonista cínico possuído, seria bem menor. Com isso, nós acabamos aqui a edição 28 do podcast De Modo Geral, que contou com a presença brilhante dos professores Marcelo Trezel e Eduardo Sterzi,
André Del Fuego, sempre mandando muito bem. Mauro Damer, sempre muito bem também. Obrigado pela audiência. Até. Podcast de modo geral.